Oi, gente! Nós preparamos esse vídeo para vocês para falar então sobre a prova que vai acontecer nesse sábado, dia 14 de setembro. Né? Os horários já foram disponibilizados, então a gente pede para vocês que na medida do possível se mantenham naqueles horários, tá? E a gente quer falar um pouco sobre a prova, porque tem muitas pessoas perguntando como vai ser a prova, o estilo de prova. Bom, a prova ela é toda objetiva, então são 27 questões que vocês vão ter que responder na prova. E, obviamente, né, essas questões são referentes às lições 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? O objetivo desse vídeo então é falar um pouquinho sobre os conteúdos da prova, os conteúdos que vocês devem priorizar no estudo de vocês. E também a gente quer comentar algumas questões dos fóruns que vocês têm respondido, alguns erros que a gente tem visto que, enfim, estão se repetindo, certo? Bom, gente, a prova saiu agora e a gente quer dar umas dicas, assim, do que vocês devem realmente se focar no estudo, tá? Questões básicas da prova, talvez as questões mais fáceis, são relativas aos greetings, né? Aos cumprimentos do inglês, né? Então tem questões ali na prova sobre isso, tem questões sobre estações do ano, então deem uma revisada nesse conteúdo. Talvez a questão mais complicadinha da prova seja sobre preposições, as prepositions in, on, at. Então deem uma boa revisada nesse conteúdo, tá? Então, em relação a tempo e em relação a espaço, quando que eu uso cada uma dessas preposições, super importante de vocês revisarem isso. E claro, né, gente, o verbo to be e os pronomes pessoais, então I, you, he, she, it, we, you, and they, né, então todos esses pronomes, a conjugação com o verbo to be, super importante, né, não tem um conteúdo super básico do inglês inicial aqui pra nós, né, e outra coisa, também, além dos pronomes pessoais, também os pronomes possessivos. Então lembrem, né? Eu. Como é que eu digo meu, né? O pronome possessivo em inglês. My. You, você. O pronome possessivo, your. Então deem uma revisada nisso, tá? Porque é conteúdo da prova de vocês. Algumas questões vão versar sobre isso. Bom, gente, outra questão também, já incluindo o verbo to be, é a questão das contrações, né? I am, I'm, you are, you're. E também as questões de como fazer pergunta com o verbo to be, como fazer negação com o verbo to be. Então, estudem bem isso, que sempre é conteúdo certo da prova. Outra questão importante vai ser uma interpretação de texto que vocês vão ter que fazer, óbvio, com as coisas que vocês já viram, mas tem um exercício da prova que é interpretação textual. Outro conteúdo super importante que vocês devem revisar é em relação às WH questions. When, where, what, né? O que é when? O que é where? As pessoas confundem muito, né? When, quando, where, onde. E aí, assim por diante, né? Who e which, whose, tudo isso tá lá no conteúdo de vocês. E para fechar, vocês vão ter algumas questões relativas à família, né? Então, todo o vocabulário ali sobre família, father, mother, granddaughter, grandfather, niece, nephew, tudo tá incluso nessa prova, é importante que vocês revisem. E basicamente é isso, vai fechar com o conteúdo de família. Uma coisa que eu queria trazer para vocês agora é em relação aos fóruns. Estamos, né, respondendo as mensagens, então são vários profs ligados ao projeto com proficiência em inglês que estão respondendo as mensagens que vocês colocaram lá nos fóruns. E a gente tem notado, o enunciado do fórum pede para vocês, quando responderem ao fórum, falarem de algumas questões, né? E ele elenca quais são as questões que devem aparecer nas respostas de vocês. E tem muitas pessoas só dizendo nome ou dizendo coisas assim, não respondendo de forma completa. Então, cuidado com isso, gente, revisem o enunciado do fórum, tá? Algumas coisas que a gente tem visto nos fóruns de errinhos, e aí eu já quero puxar o gancho da família, que é o último assunto da prova, é que muita gente está usando, por exemplo, brothers como irmãos, num sentido assim, pode ser tanto irmã quanto irmão,
Não, brothers é no sentido só masculino, tá? Então, cuidado. A gente tem, então, brother pra homens, né? Irmão, sexo masculino, e sister pra mulher, sexo feminino. Vocês podem usar, então, por exemplo, a palavra siblings, que vai abarcar ambos os gêneros. Outra coisa que a gente tem observado muito é que vocês escrevem e colocam o I, o pronome eu, minúsculo. Tem que cuidar, esse pronome sempre é escrito em letra maiúscula, tá? E uma última coisa que a gente tem, assim, que tem se notado muito na escrita de vocês, é quando vocês vão falar sobre a idade de vocês. Quando a gente fala idade, a gente usa o verbo to be. Então é I am, I don't know, 29, 30 years old, tá? Vocês estão usando I have, o verbo ter, claro, com tentando uma correspondência ali com o português, mas muito cuidado. No inglês a gente usa o verbo to be, vocês são a idade de vocês, né? Então, I am 30 years old, I am 20 e assim por diante. Bom, gente, acho que era isso. Aproveitem então esses últimos momentos para vocês estudarem para a prova e também para terminarem de responder aos fóruns. Não esqueçam, os fóruns valem 30% da nota de vocês, super importante, e eles vão ficar abertos até as 23 horas e 59 minutos do dia 13. Então, aproveitem para responder os fóruns. Enquanto isso, vocês já estão estudando, já estão praticando, e a gente vai estar aqui com uma equipe preparada para receber vocês no sábado, dia 14. É isso. See you!